Eu não fui a Paris em 98 só para ver o Brasil jogar na Copa. Eu fui para descobrir que o futebol é a maior arma diplomática que temos. E olha, que eu nem desconfiava disso. Hoje no canal Lente Global eu vou fazer algo diferente. Eu vou falar do filme original, entre aspas, que eu vivi nas ruas de Paris na Copa de 98 e de como essa experiência, entre outras, moldaram a maneira como eu olho para as pessoas, para o mundo, para o comportamento e para a condição humana. Fiquem conosco. Na verdade, para você entender o que eu vi em Paris, eu vou voltar um pouquinho atrás. A minha maneira de ter uma lente global começou muito antes. Eu trabalhei 11 anos no aeroporto de Guarulhos, primeiramente na saudosa Varig e depois na United Airlines. Ali eu aprendi a perceber o que as pessoas não dizem, a me colocar no lugar do outro, a aprender. E foi uma troca muito interessante, independente das nacionalidades, a entender o porquê que cada nacionalidade agia de determinada maneira ou era de um jeito. Olha, a troca foi muito rica. Essa sede de saber me levaria anos mais tarde para os mares também, para a Royal Caribbean Cruise Line. Mas, em 98, eu era apenas a brasileira de camiseta canarinho, com um olhar muito atento às pessoas e ao mundo. Pois bem, logo no primeiro dia já tive um grande baque. Porque eu estava com a minha camiseta amarela, minha calça linda, andando. E os franceses são muito reservados, não são de grandes arrobos. De repente o rapaz, Ronaldo! Eu falei, opa, francês falando o nome do Ronaldo? Ah, tudo bem, deve torcer para o Brasil, normal. Andei mais um pouquinho o quarteirão, Brasil vai ganhar! Eu falei, nossa, outro francês? Foi assim o tempo inteiro. Eles se manifestavam a favor do Brasil. Obviamente, era no início da competição, onde a França não havia ganho nenhuma taça, nenhum campeonato, e só estava hospedando, assim, a Copa. E é bem interessante, né, que o francês é chique, é tão chique que a palavra chique é francesa. Nos bistrôs continuava o mesmo ar cerimonial, e no Hotel de Ville, que é um passo, que tem um espaço onde as pessoas iam ver os jogos, que na verdade é a prefeitura, um lugar lindíssimo, as pessoas se reuniam lá. Meu queridos, passou-se um tempo que a França começou a ganhar, o Bristol colocou lá uma telona de televisão e aí pararam de falar que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo, né? Mas eu tive esse gosto. E mais ainda, me chamaram para ir para o Village Brasil, porque obviamente eu conheci muita gente nessa viagem. Falei, Village Brasil, que é isso? Uma vila do Brasil aqui na França. Vai lá no Village Brasil, perto de Saint-Denis. Saint-Denis era o estádio, né, onde muitas das partidas eram feitas. Depois eu fui no tal do Village Brasil. Quando eu cheguei lá, tinha uma réplica da igreja do Nosso Senhor Bom Bonfim. Tinha um grupo ao lado jogando capoeira e o outro tocando tambor. Falei, não, não acredito. Olha essa arma diplomática do Brasil, que tem a ver com samba e futebol. E isso é o nosso soft power, que eu sempre falo desde o episódio número 1 do Brasil Core e do nosso soft power. É essa arma diplomática que eu presenciei lá em 98. E esse olhar para global, dessa lente global, foi se aprofundando e tendo mais características mais suaves, características que acabaram provando a minha teoria, por assim dizer. Eu pensava, será que é isso? É, isso mesmo. Lá, em loco, ao vivo e a cores. Pois bem, eu me diverti muito em Paris. Ai, não tem como, né? Fazíamos festa com a torcida um barco, em pleno Sena. Sabe como é a torcida brasileira, né? Aliás, todo mundo está acompanhando a Copa, está vendo, né? Lá agora nos Estados Unidos, os policiais param para tirar foto da torcida brasileira.
Eu vi um vídeo emocionante de uma senhora que ela estava chorando. Ela, como pode essas nações todas unidas aqui e nós estamos brigando uns com os outros? Não podemos fazer isso. Olha que exemplo magnífico, porque isso acaba dando essas imagens, acabam dando um outro significado. E o futebol, ele traz isso. O futebol já parou uma guerra na década de 60. Eles pararam para o Pelé jogar. Entendeu? Então, o futebol é um esporte muito diferenciado. Não adianta comparar com nenhum outro esporte. Aliás, o presidente dos Estados Unidos falou: não, isso aqui é futebol, não é soccer. Pois bem, continuando com a minha aventura em Paris. Fui ver uns treinos da seleção brasileira. Tinha um chefe de torcida, eu queria tanto lembrar o nome dele, vou saber por onde ele anda. Como ele era o puxador da torcida, ele era maravilhoso, junto com uma bateria de escola de samba. Nossa! Fui ver o jogo Brasil e Escócia, vi o jogo Brasil e Noruega, na fase de grupos que nós perdemos. Calma, agora é mata-mata, nós vamos ganhar. E eu dei até uma entrevista falando mal do Zagallo. Ainda bem que não foi ao ar. Que quem sou eu para falar mal de um técnico de seleção, né, gente? Eu não tinha noção mesmo, né? Era novinha, a gente entende. E nessa aventura, nesse olhar global, perceber tudo isso foi um ganho imenso. E o meu grande questionamento era, mas por que esse encantamento tão grande como o futebol? Eu pensava, é um esporte centenário. Até aí as Olimpíadas também é milenar até. E aí me veio à mente olhar um livro chamado O Negro no Futebol Brasileiro, do jornalista Mário Filho. Ele dá o nome do Maracanã. O que acontece? Quando o futebol chegou aqui em 1911, era da elite. Com o tempo, homens negros também foram se integrando, porque jogavam bem. Só que eles não poderiam encostar muito no homem branco, tipo derrubar, fazer carrinho, qualquer tipo de coisa. Porque eles poderiam ser até presos. E foi aí que um jogador genial chamado Domingos da Guia, tem até entrevista dele falando, ele criou o drible curto, baseado no samba miudinho, aquele mesmo que o Wagner Moura samba, e nos jogos de capoeira, onde ele vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, dá pedalada, dá canetada, chapéu, tudo sem encostar muito no adversário. E essa ginga brasileira foi parar mundo afora. E essa resistência mostra a inteligência de quem criou e também dos jogadores brasileiros de fazerem isso. Agora, em 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa, foi um susto enorme para o mundo inteiro. Como é que esse país agrícola, sim, em 1958 o Brasil era agrícola. Só fazia esse café, só conhecia-se o Brasil pelo café. Como é que esse país agrícola, com pessoas assim, a maioria analfabeta, mais de 50% eram analfabetas, vai ganhar da Suécia, na casa deles, aqui na Europa? E aí tínhamos quem? Garrincha, que driblava magnificamente bem, e Pelé com 17 anos. Muitos diriam, é sorte de principiante, imagina. Embora eles tivessem jogado magnificamente bem, todo mundo de boca aberta, né? Em 62, de novo, ganhamos novamente a Copa. E sabíamos, todo mundo sabia que se ganhasse a 3, porque na época a Jules Rimet era na terceira Copa, ficava-se com essa Copa. Em 66 não ganhamos, o Pelé se machucou. Em 70, o Pelé, Rivelino, Clodoaldo, Tostão, um time maravilhoso, Carlos Alberto, um time digno de placa. Ganharam e com a televisão já mostrando para o mundo inteiro, conquistaram adeptos mundiais. Também tem a história, né? Ver o Davi vencer o Golias, todo mundo gosta. O Brasil era o pequeno Davi, um pequeno país que era considerado agrícola, que ganhava da gigante Suécia, que ganhava da Inglaterra, da Itália. Isso fez crescer, que as pessoas crescessem mais e olhassem o Brasil. Olha, meu país aqui em Bangladesh, nós não temos tradição de futebol, vou torcer para o Brasil.
Aqui na Índia também não. O Líbano já tinha relações culturais. Então essa admiração pelo Brasil, pelo futebol brasileiro, só cresceu. E quando tínhamos ganhado o tricampeonato, Pelé saiu. Agora chega, acabou o Brasil. Aí ficamos um tempo amargando. Aí em 94, lá nos Estados Unidos, deu Romário e Bebeto e ganhamos novamente a Copa. Agora não, Romário e Bebeto já se aposentou. Em 2002, Rivaldo e Ronaldo ganharam a Copa. Então, 5 vezes sendo pentacampeões, nunca deixando de participar em nenhuma Copa, virou já uma lenda. Sim, o futebol brasileiro é uma lenda. Já não é mais, é uma lenda viva, uma lenda verdadeira, não é uma lenda de contos de fada. Porque ter 5 estrelas num uniforme, isso traz um misto de alegria, de contentamento e de pertencimento e de identidade. É como se o mundo inteiro quisesse ser brasileiro. E ao vestir a nossa camiseta amarela, se sentisse um pouquinho brasileiro. Isso é muito. Porque nós ainda temos o nosso famoso complexo de vira-lata, como diria Nelson Rodrigues, né? Todo mundo pode errar, mas se a gente erra, tinha que ser brasileiro. Nós somos o primeiro a nos depreciarmos. Pra quê? Sendo que o mundo inteiro nos admira. E olha que a Onda Brasil Core, ultimamente, não é só futebol, não. Eu estou falando de futebol porque realmente ele move, é nossa paixão. Então temos que dar um outro olhar para esse Brasil. E muitas vezes a pessoa fala, só aqui no Brasil, só aqui no Brasil. E geralmente quem fala isso nunca morou fora, então por isso que fala só aqui no Brasil, porque muitas vezes a grama do vizinho não é tão verde assim, ela tá bem apagada e cheia de ervas daninhas. Isso fica para um outro vídeo, mas eu posso falar de carteirinha também. Aliás, no próximo vídeo eu vou falar de um filme com Pelé e o Sylvester Stallone. Vocês sabiam que tem o filme do Pelé com o Sylvester Stallone? E o filme é baseado num fato real que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial contra o nazismo? Pois é, semana que vem eu vou falar desse filme. Agora eu quero agradecer muito a Lute Franco, que me deu o maior apoio para fazer esse vídeo. É um vídeo diferente. Eu estava em dúvida se faria ou não, mas eu acho que eu fiz a coisa certa. A Stephanie de Minas, de Belo Horizonte, que sempre falou que eu tinha que falar essa história no vídeo. A Roberta de Recife. A Sarah Ann Taylor, americana, que mora em Paris. A Flávia Liz de Paulo, poliglota e que já morou em mais de 20 países. E essas pessoas que me apoiaram. Porque contar um pouco da minha história, às vezes, parece redundante. Mas eu acho que ela pode contribuir com o nosso olhar para vermos por outras lentes, como a lente global. Beijos, até semana que vem.